os professores deixam de ser funcionários públicos. Assim decretou o governo, que decretou também o fim do Ministério da Educação. Numa escola pública já em escombros e em troca da progressão na carreira, a qual depende da subserviência aos diretores, este governo decreta o fim da carreira pública dos professores. O jornal Maio torna público que é este sim, sem dúvida, o maior ataque já feito à escola pública, através de um artigo da professora Antónia Marques e do advogado António Garcia Pereira. Antónia Marques está aqui comigo no Tempo contra o Tempo, é professora, é educadora, é artista plástica e teve uma atenção muito particular a esta alegada mudança no organigrama da organização escolar. Antónia, bem-vinda, antes de Muito mais nada, aqui obrigada. ao Tempo contra o Tempo. Antónia, tu és professora, educadora, artista plástica e tens-te preocupado muito com o que se está a passar nas alterações introduzidas pelo Ministério da Educação, em particular esta. O que é que o Ministério da Educação fez, além de acabar com o próprio Ministério da Educação? Ou seja, tem sido toda uma série de alterações que se acumulam, não é? Porque elas acabam por ser um fluxo, não é? Um fluxo, uma sucessão de eventos que se vão acumulando até à extinção daquilo que nós conhecemos como regras básicas de um jogo que já estava muito desequilibrado. Ou seja, sob aquele bónus que parece que foi atribuído sem ter sido altamente exigido, que foi obviamente a devolução do tempo de serviço parcial e que está ferido de um dano gravíssimo que abriu porta ao idadismo, ou seja, discriminou os colegas que estavam mais próximos de atingir o último escalão da profissão. Esses ficaram de fora, foram muitos colegas, cerca de 20 e tal mil colegas que ficaram de fora da recuperação, e ainda assim essa recuperação parcial de tempo de serviço não tem sido um processo célere, não tem sido um processo isento de uma grande balbúrdia administrativa, que está sujeita à prepotência, obviamente, das lideranças intermédias quer do Ministério, quer das próprias organizações escolares, e ao mesmo tempo, enquanto entretém as pessoas neste enredo, foi fazendo uma série de coisas para gozar, no fundo, do seu estado de graça. Ou seja, um estado de graça que eu acho que o próprio Ministro sabe que tem data para acabar, porque efetivamente aquilo que está a fazer é gravíssimo e quando se começarem a sentir de uma forma mais declarada as consequências, acho que o estado de graça extingue-se, mas será tarde. Se até lá nada for feito de substancial para parar este processo medonho que está em Oh, curso. Antónia, e que processo, ou seja, há pelo menos duas leis aprovadas em plenas férias, do verão e do Natal, leis, aliás, que o António Garcia Pereira disseca aqui num artigo no Maio. O que é que aconteceu em agosto e em dezembro? O que é que foi aprovado que implica que nós possamos fazer esta afirmação taxativa? Os professores passam para o código privado e para uma lei de regulação que os coloca totalmente na dependência, quer dizer, arbitrária de cada diretor. Deixa de haver funcionário público. O que é que foi feito exatamente? É para espanto de todos, um Conselho de Ministros que acontece em agosto lança a ideia de que vai ser criada uma superagência para, no fundo, cuidar da balbúrdia administrativa que até imperava, ou seja, é essa a grande justificação, embora se subentenda que aquilo que o ministro necessitou foi de criar uma organização que eliminasse os 8 anos anteriores, que nunca os Ministérios da Educação tiveram tanta estabilidade como no governo anterior. O próprio Tiago Brandão Rodrigues assumiu 2 vezes a liderança do Ministério, foi a primeira vez que isso aconteceu do ponto de vista histórico, e de acordo com a. E creio, quem faz esta leitura já há muito tempo, que o ministro terá tido muitas dificuldades em conseguir promover as alterações que estava a pensar com a organização que existia, porque de acordo com aquilo que nós sabemos que é a distribuição de cargos partidários por toda essa administração pública, claro que não devia ter muita gente disponível para aceitar as mudanças e o projeto ideológico que ele quer implementar. E então, melhor do que substituir pessoas, ele extingue
os cargos, extingue as instituições e cria outras à dimensão do seu plano ideológico. E, de facto, quando eles promovem aquela Ou alteração... seja, criou um instituto público que permite a contratação privada de quem trabalha nas escolas. E altera, trazendo a linguagem do mundo empresarial, privado, dizendo que as pessoas dentro dessa empresa vão poder ser designadas, vão poder dar salários diferentes consoante o mérito, consoante os resultados apresentados, ou seja, traz toda uma linguagem para a administração, que distancia, por um lado, cada vez mais o professor desses organismos e dessa visão daquilo que nos coordena e daquilo que administra o nosso setor, retira os professores das suas funções, não é? Ou seja, estavam muitos professores alocados a vários organismos, os IGECs, os DGAIs, a DGEST, por aí adiante, que efetivamente muitas vezes tinham um funcionamento insatisfatório, que faz com que muitos professores olhem para essa alteração e até estejam, de certa forma, do lado dessas alterações, dizendo: mas os organismos não funcionavam lá muito bem, mas aquilo pelo que se substitui não será com certeza melhor, e era preciso percebermos porque é que o anterior também já não funcionava bem, porque se fizermos estas mudanças constantes, que é isto que tem acontecido nestas últimas 5 décadas, que se acumulam mudanças em cima de mudanças, sem nunca se fazer uma verdadeira reflexão sobre o que é que aconteceu e o que é que correu bem e o que é que correu mal nas reformas anteriores. E esta parece-me de facto a derradeira, e a partir desta acho que vai nascer um novo tempo muito semelhante a outros Claro. tempos. É muito lapidar, creio eu, que esta reforma que acaba com os professores como funcionários públicos seja introduzida concomitante com a explosão da inteligência artificial, da ideia de que o professor já não é professor, a escola já não é escola, os miúdos só têm 8 segundos de atenção e uma série de barbaridades sem qualquer prova científica, e a ideia de que se pode pôr mediadores e tutores formados em 6 semanas a acompanhar o aluno a olhar para o computador. Entre estas autênticas barbaridades obscurantistas, há uma ONG, Teach for All, que é Teach for Portugal, que é uma subsidiária da Teach for America, cujo objetivo declarado é colocar professores formados em 6 semanas, ou seja, não têm cursos de educação, não têm cursos científicos, em 6 semanas, nem o famoso diploma passado ao domingo de alguns ministros da altura da Troika, ou creio que até do próprio José Sócrates, já não me lembro, havia vários assim com o diploma ao domingo. Agora não é um diploma ao final de uns anos ao domingo, é 6 semanas de um curso dito intensivo, vão ser professores nas escolas. E nós já temos... aliás, vocês no site Metaprof têm visto isso, contratos públicos com essa ONG. Que ONG é esta? Que contratos são esses? Que delírio é este? Este é mais um dos delírios que entrou a escola dentro, a partir do momento que a escola abriu portas à mercantilização, não é? Isto estará datado de uma forma mais específica quem faz os estudos históricos de todas estas coisas, mas no terreno nós sentimos isto a partir do momento em que num governo lá mais para trás, Augusto Santos Silva, Maria Lourdes Rodrigues e meia dúzia de figuras que estão sempre ligadas à criação destes planos, Guilherme Oliveira Martins, criaram o Plano Nacional de Leitura. Às vezes, quando eu falo disto, causa assim um bocadinho de espanto às pessoas, porque parece que é uma coisa consensual, que é extraordinária, que é fantástica, mas efetivamente, se formos ver as entrelinhas e formos perceber a que é que tudo isto abriu portas, fazendo uma análise muito concreta, percebemos que abriu portas a todo o género de negócio dentro das escolas. Os planos que as editoras e as grandes editoras têm e entram escola adentro, as associações, as organizações, e tudo isto se foi convertendo em algo normalizado, sempre com o intuito de vamos ajudar a suprir necessidades, vamos ajudar os meninos a saber ler, vamos contextualizar, vamos ajudar o professor a fazer o seu trabalho. Ao mesmo tempo decorria uma enorme desvalorização dos currículos, ou seja, a extinção de disciplinas, a redução horária. A extinção da própria ideia de currículo. A extinção da própria ideia de currículo. É só aprendizagens essenciais e outras, ou seja, a própria ideia de currículo. Sim.
Extinguiu-se e adaptou-se a linguagens que vão tendo, ora são as flexibilizações, ora são as competências, ora são as metas, e tudo isso, quem está no terreno percebe que é uma grande desorientação induzida, ou seja, há uma intencionalidade por trás de toda esta desorientação, que efetivamente leva a que tenhamos cada vez menos condições para exercer a nossa função, exercer a nossa profissão com dignidade, e depois ficamos numa posição em que parece que precisamos de ajuda alheia para fazer aquilo que efetivamente nos retiraram a possibilidade de fazer. E é aí que entra a Teach for Portugal. Terei um evento muito recentemente onde vou participar, onde vão ser apresentados resultados das últimas... vou participar enquanto ouvinte, obviamente, dos resultados e do relatório da relação que têm tido com o Ministério, e é espantoso porque o convite que eu recebi é alguém que fala em nome... É Teach for Portugal que fala em nome do agrupamento que vai receber essa apresentação e diz: o agrupamento está muito orgulhoso de receber Teach for Portugal, este evento, para falar do relatório daqui, da lá. É uma ONG privada com objetivos empresariais. A falar já no nome da própria instituição. A Secretária de Estado vai estar presente, é um evento que vai decorrer em 5 locais do país. É a primeira vez que este evento, que acontece desde 2024, vai ter uma dimensão tão institucional, por assim dizendo, de aliança forte com o próprio Ministério. Uma das mentoras deste projeto é atualmente parte integrante da equipa governativa do próprio Ministério da Educação. Os contratos milionários com as câmaras por ajuste direto vão-se somando, e uma vertigem muito maior a partir do momento que houve essa designação ministerial. Não sei se será uma coincidência. Que câmaras é que já fizeram contratos com esta Teach for Matosinhos e Oeiras são 2 casos recentes com valores astronómicos. Num dos projetos são 2 mentores, e se fizermos uma conta básica será 60 mil euros por ano para cada mentor. Ou seja, enquanto nós discutimos à mesa da negociação trocados, não é? E a alteração do perfil do docente, a alteração das regras que vão orientar o exercício profissional, vai decorrendo todo este grande lastro de portas abertas e escancaradas para deixar entrar todos estes profissionais que não vão estar sujeitos a essas regras, vão estar à parte e vão estar longe daquilo que serão as reivindicações sindicais. Ou seja, é uma outra forma de desgastar a nossa profissão, não é? Antónia, nós vimos um movimento gigantesco de professores em 2008, a partir de 2008, contra a avaliação individual de desempenho, que na verdade acabava com a carreira, é disso que se trata, ou tornava a carreira só possível a uma ínfima minoria, e colocava já a desigualdade no acesso a essa carreira, claro. Massivo desemprego, ministros a dizer emigrem, e vimos os professores fazer manifestações absolutamente extraordinárias. Vimos novamente quando João Costa ameaçou com a municipalização, ou um pré-anúncio daquilo que seria a municipalização, greves que, aliás, foram absolutamente extensas, e grandes manifestações. E agora temos o Ministério a declarar o fim do Ministério e o fim do funcionário público professor. E não vemos nenhuma estrutura. O assunto não se falou nas presidenciais, e não vemos uma única greve, quando isto pedia o quê? Uma greve por tempo indeterminadíssimo. Vamos fazer aqui um superlativo. Sim, porque se a greve não acontecer nesses termos enquanto ela é possível, e já foi muito ameaçada até no passado recente, com a instituição de serviços mínimos e por aí adiante, mesmo em situações em que não envolvia exames nacionais, se ela não acontecer muito brevemente, e já devia estar marcada há muito tempo, já devia ser uma realidade, devia pelo menos ser um desígnio, uma vontade, uma exigência da parte do corpo docente, mas eu temo que estejamos muito longe dessa eventualidade, porque não sei se é desconhecimento, porque as pessoas, se desconhecerem o que está a acontecer, é porque preferem manter esse alinhamento e esse distanciamento. Tem sido feito aqui algum trabalho de divulgação no final das reuniões, que cumpre um calendário que é por si só ofensivo, ou seja, as negociações que estão a decorrer, onde se discutem coisas tão essenciais como a alteração do perfil docente,
estão sujeitas a um protocolo negocial que não foi assinado por todos os sindicatos, foi por 10, pela maioria. Não há uma data para terminar estas negociações, não há um compromisso quanto ao conteúdo das gozar reuniões. Com quem trabalha. Isto é um ministério que já não é ministério, a gozar com quem completamente, fica tudo do lado do Ministério. O Ministério é que decide, se chama as pessoas para o escutar, como foi a última reunião, que foi deprimente, aconteceu num espaço físico altamente degradante, em que parece que toda a classe docente está remetida para uma cave bolorenta e sem luz direta, e por oposição no dia a seguir recebe a Associação do Ensino Particular e Cooperativo nas salas mais majestosas que o Ministério possa ter. Ou seja, esta estética da própria negociação é muito indica-nos qual é reveladora exatamente do sentido de tudo isto. Na greve dos professores de Chicago, aqui há cerca de uma década, os professores prepararam a greve durante um ano. Foram ter com as associações locais desportivas, com as associações de filhos de pais de crianças com problemas de saúde, com as associações culturais, elegeram um elemento de comitê de greve em cada escola, isto durante um ano, e começaram a discutir nas escolas todas a greve. E depois entraram em greve e ela foi totalmente vitoriosa, e quando o governo tentou esmagá-los, a dizer que eles estavam a prejudicar os alunos, a população toda que tinha sido envolvida durante um ano estava do lado deles. E finalmente estava tão do lado deles que exigiu que as negociações não fossem feitas à porta fechada. E então as negociações tiveram que ser feitas entre as administrações escolares e o governo de Chicago, em auditórios gigantescos, onde estavam os representantes dos professores dos comitês de greve, do desporto, da cultura, das questões de saúde. Ou seja, foram obrigados a negociar em palco, não às escondidas de ninguém. Este modelo sindical é um modelo que era absolutamente comum no século XIX. Nós agora vemos, aliás, tivemos uma greve geral e a seguir à greve geral parece que acabou. Como é que tu, que és dirigente sindical, olhas estes processos de luta e como é que tu achas que, se achas que podia ser diferente ou não, e se sim, como ser diferente como? Eu neste momento não sou dirigente sindical, fui numa situação muito difícil, que foi ser dirigente sindical numa instituição privada, que na altura tinha contrato de associação com o Estado e ligada à Igreja. Foi a primeira vez que a casa teve dirigentes sindicais. Foi aí que tu te tornaste uma professora insubmissa. Setor privado ligado à Igreja. Sim, foi necessário e foi uma brilhante aula para muita gente na altura. Neste momento sou apenas uma associada, participativa e muito crítica, porque efetivamente aquilo que acontece e que já há muito tempo eu creio que é essa a nossa grande necessidade, e até como setor intelectual que somos, deveríamos ser nós a impor parte da agenda daquilo que é importante discutir e não estar sempre dependente da agenda que o Ministério decide impor. E essa ausência de uma agenda autónoma, emancipadora, de certa forma, leva-nos a cada vez mais estes exercícios de sentar à mesa com o Ministério, de serem cada vez mais provocarem uma certa náusea, não é? Porque são simulacros de coisas que nós sabemos que têm outros interesses, que se movem por outras razões, e depois, consoante aquilo que vamos observando, que seja a força partidária que está no poder, ora se vira mais para um lado, ora se vira mais para o outro, e de facto percebe-se muitas vezes que aquilo que seria necessário, claro que o sindicato e a representação sindical e a vida sindical é feita de todos nós, trabalhadores que desempenhamos funções nessa área, mas efetivamente a movimentação, a agitação, a mudança da agenda, a mudança de estratégia é cada vez mais urgente, mas eu não sei se tenho esperanças de haver surgir no imediato e num futuro próximo para reverter tudo aquilo que está a acontecer. Ao mesmo tempo, nós vemos que os professores, 140 mil, continuam a ser, tu disseste aí a palavra intelectual. É muito curioso quando se fala dos professores e se diz que eles não têm que cumprir os manuais, que eles têm a liberdade permitida pelo estatuto do professor. Quando se fala do professor intelectual com liberdade de cátedra, pensa sempre no professor do ensino secundário e não em todos os educadores e professores que a têm.
e vê-se muito frequentemente os professores do ensino básico, secundário, da educação, achar que têm que cumprir o que o Ministério mandou, ou seja, não ter nenhum sentido crítico, faça uma catadupa legislativa que põe em causa a sua liberdade docente, a qualidade do trabalho realizado, o próprio sentido de ser professor, que é o Ministério mandou, nós fazemos. Ao mesmo tempo, vê-se que dentro destes 140 mil é o sítio onde ainda se vendem mais livros, ainda há mais gente crítica, ainda se vai mais ao teatro, ou seja, não há tantos, em nenhuma categoria intelectual, de intelectuais profissionais, como é o caso de professores universitários, jornalistas, homens de letras, escritores ou professores, há tanta gente como nestes 140 mil professores. Qual é o teu olhar sobre isto? Ou seja, quando tu olhas a chamada classe docente, que já é um nome péssimo, porque nós somos todos da classe trabalhadora, é como se houvesse uma classe docente à parte dos trabalhadores, mas quando tu olhas para os docentes, tens mais esperança ou tens mais receio face à capacidade transformadora? Eu talvez pela minha formação base, não é? Formação artística, belas artes, muito associada a uma outra dimensão da existência do ser humano, esta preocupação no refletir, no ponderar, no perspectivar futuros, de estar sempre nesta constante preocupação também com o lado estético das coisas, na vertente estética. Eu olho para esta dimensão com dois sentimentos que podemos dizer contraditórios, ou seja, por um lado, percebe-se efetivamente toda essa riqueza deste grupo específico de trabalhadores, a sua formação riquíssima, diversa, voltada para áreas de saber que são altamente enriquecedoras, não é? Que refletem o que é o ser humano, que apontam perspectivas, mas por outro lado, parece que quando se entra o portão da escola adentro, parece que toda essa riqueza fica lá para fora, seja por ausência de espaços onde isto possa brotar, não é? E fazer crescer qualquer coisa, seja porque a pessoa decide abdicar. E o que é que eu quero dizer com isto, recentrando nesta questão da formação básica de um de nós? Ou seja, eu não estudei propriamente para ser professora, não é? Eu estudei porque achei, no tempo em que tinha que tomar decisões, e desde que eu me lembro sempre assim foi, que aquilo que eu sentia, aquilo que eu respirava, aquilo que me preocupava enquanto ser humano, estava ligado à questão artística. E depois, mais tarde, fui fazendo formação para ter as habilitações, para a docência e por aí adiante. Mas há aqui um mundo que se reserva, não é? Há um mundo que prepondera acima de tudo e todos e que olha para a escola nessa perspectiva. Nunca abandonei este lugar, ou seja, de perceber que é pela emancipação intelectual, pela emancipação do conhecimento, que nós teremos a capacidade de transformar o mundo com o qual nos vamos relacionando. E eu creio que às vezes falta um bocadinho, se quisermos incluir aqui, acho que é uma perspectiva às vezes utópica, é o sonho que nos faz avançar. Ainda hoje, pensava aqui em algumas questões, o meu discurso pode ser assim muito complexo, mas acho que vai interligando pontos. Hoje é o dia de celebrar os heróis em Cabo Verde. Há aqui um herói importantíssimo, Amílcar Cabral, que considerava que toda a revolução é um ato de cultura, ou seja, e toda a revolução que nós trazemos para o nosso dia-a-dia se expressa num ato de cultura. Não é? O Amílcar Cabral, que é também um dos meus heróis, quando havia uma pequena, mesmo que fosse pequena conquista de terreno ao exército colonial português, eu imediatamente abria uma escola. É exatamente isso que eu ia referir, a escola piloto com a Lílica Boal e por aí dentro, ou seja, que teve um verdadeiro plano de emancipação, não é? Que acreditava nesse desenvolvimento intelectual de um povo. Eu, por vezes, por analogia, vou olhando para tudo aquilo que está à minha volta e tenho alguma dificuldade em reconhecer essa entrega, essa verdade na defesa do conhecimento. E essa defesa do conhecimento que se foi largando pelo caminho
que tem sido agravado dia para dia. Eu sou, como aluna, sempre fui aluna de escola pública, sei a escola que frequentei, sei o que fiz há uns anos atrás e sei aquilo que hoje, como professora, faço e aquilo que vejo fazer à minha volta e aquilo que se perdeu pelo caminho. E sem querer, obviamente, ser condescendente ou paternalista em relação aos demais colegas, acho, acima de tudo, que nós no dia a dia escolar celebramos a tristeza, não é? Celebramos a falta de esperança, celebramos o dia a dia mesquinho, a rotina diária, está quase a acabar a aula, está quase a acabar o período, está quase a acabar o ano letivo e suportamos-nos uns aos Felizmente é outros. sexta-feira, ai que tristeza, já é Exatamente. domingo. Não, eu tinha um colega que, aliás, deu uma entrevista num livro que nós publicámos chamado Trabalho e Segurança Social em Portugal. Está lá a entrevista dele publicada, que ele dizia: o momento mais feliz da nossa vida como professores é quando vamos à casa de banho fazer xixi. Eu e um colega meu, que brincamos com o alívio de urinar e a ver onde é que chega mais longe. E isso é mais ou menos o mesmo sentimento que nós partilhamos com os hipopótamos, diz ele. Se uma pessoa tem felicidade a urinar e não a dar uma aula, é porque foi transformado num hipopótamo. Completamente. Ou seja, se uma Porque... pessoa tem felicidade quando sai da escola Sim, e não sim. quando entra... É triste porque, efetivamente, felizmente a minha carreira enquanto professora não foi sempre assim e eu resisto diariamente para que ela não se submeta a este ritmo deprimente, não é? E depressivo. E é possível fazer coisas grandiosas com alunos e dentro de uma exígua sala de aula. Mas efetivamente eu sinto que há várias forças que me querem tirar esse direito. Ou seja, e regressando um bocadinho atrás, eu, como filha de uma família de classe média baixa, que acreditou, eu nasci no ano do 25 de Abril, acreditou que os seus filhos podiam ter uma vida e uma condição diferente, não do ponto de vista material, mas do ponto de vista daquilo que é possível fazer socialmente, acreditou na escola. Eu acreditei na escola e dediquei-me e fiz, obviamente fui a primeira da família a ter a possibilidade de ingressar o curso superior, com bolsa académica sempre. Eu acho que passei pelas lutas desde sempre, as PGAs, as propinas, todas essas condições, sempre ocupei lugares de representatividade dentro da escola, desde o nono ano até o ensino superior, sempre percebi qual era a dinâmica, porque sempre achei que a escola, enquanto aluna, era uma micro-sociedade que eu tinha que experienciar para depois, obviamente, quando terminasse a minha formação académica, perceber em que mundo é que estou situada. Infelizmente, todos esses cargos dentro da escola têm vindo a definhar, têm vindo a ser abandonados e a serem substituídos por coisas muito pouco democráticas, por assim dizer. E o que eu entendo é que houve aqui um interregno, houve aqui uma pequenina porta que se abriu para pessoas com a minha origem social. Eu aproveitei a porta, mas todos os dias eu entendo que o caminho que eu vou fazendo atrás de mim as portas estão-se a fechar. Estão-se completamente a fechar e quando eu olho para trás, se eu não aproveito a oportunidade, a porta já fechou e as pessoas que vêm da minha condição social não deviam estar nestes lugares. Esta é a grande lição que eu vou tirando de todos estes anos e olhando para Deixa-me pegar trás. nessa porta que se abriu com a Revolução e que tu entraste. Tu tens sido uma defensora de que o ensino artístico não é aquela coisa que se faz ao final da tarde, quando tudo o resto já foi feito. Ou numa expressão muito gira, o ensino artístico está tão maltratado que é, agora que já se fez tudo, podes pintar um desenho. Tu utilizaste essa expressão, que eu achei, enfim, maravilhosa como metáfora das portas fechadas. O que é isso do ensino artístico? O que é que devia ser o ensino artístico? O que é que ele é e o que é que ele não é e como é que ele poderia ser? Como é que nós abrimos aqui portas? O ensino artístico, neste momento, no ensino dito básico, por exemplo, que é o único, a maior parte da população portuguesa não vai mais ter ensino artístico para além do nono ano. Ele praticamente não existe, não é? Enquanto tal, não existe. E eu tenho um exemplo muito simples que costumo partilhar com os alunos. Eu, ao nível do meu quinto, sexto ano, enquanto aluna, eu tive experiências riquíssimas que acho que qualquer um de nós teve. Experimentei mecanotecnia, têxteis, elaborei um livro da raiz até à sua Um encadernação. bocadinho de carpintaria também. Tudo, todas essas, não é só a questão das manualidades, é a diversidade de conhecimento que fui adquirindo.
Hoje, quando eu mostro esse livro, que guardo com estima, encadernado, que fiz todo a perceber como é que funciona a encadernação, o cozer, as páginas, hoje é impensável sequer fazer a contracapa ou explicar o que é uma linha. Eu dou por mim, no 8º ano, explicar aos alunos o que é um esquadro. O que é um esquadro. E nem sequer estou a falar. E a resistência que isto desperta. Ou seja, hoje os currículos estão esvaziados de qualquer... e atenção, porque há aqui depois esta grande confusão. Que a educação artística será para ensinar alguém a ser artista. Não é essa a questão. A educação artística é ensinar a ler, a ver, a interpretar imagens, assim como se ensina as letras, os números, e efetivamente... É, aliás, uma função psíquica superior, ou seja, é uma das razões porque nós nos tornamos humanos, é a capacidade de interpretação e fruição estética. Completamente. E este problema, que há uns anos atrás também me preocupou imenso, principalmente eu como delegada de grupo, que fui durante muitos anos, quando ia recebendo os currículos que de ano para ano iam reduzindo a carga horária atribuída às disciplinas da formação artística. Houve alguns anos em que as associações do setor até foram falando sobre estas questões, mas hoje esse problema, que já é uma realidade, parece que deixou de ser problema porque deixou de se falar, no meio de tantos problemas, deixou até de ter preponderância. E efetivamente é uma perda tão grave que se confirma em coisas tão básicas quanto estas. Toda a sociedade portuguesa tem os olhos concentrados nos exames nacionais quando se aproxima a época do verão e os filhos têm que prosseguir para a faculdade, por aí adiante. Eu pergunto a todos, já perguntei isto ao representante do IAV que faz os exames. Onde é que está a correção do exame de desenho? Quantos alunos a nível nacional fazem um exame de desenho, de história da arte, de oficina de design, que já se fez em tempos? É uma margem muito exígua da população. Basta perceber também que livros são editados pelas editoras para estas áreas, o desenho, a história da arte. Pouquíssimas editoras estão interessadas porque o público, obviamente, é muito residual. E esta ausência, por exemplo, da correção do exame de desenho, que não acontece mesmo com a de geometria descritiva, porque a geometria descritiva tem uma correção, leva a que socialmente nós olhemos para a expressão artística, para o desenho, como sendo uma área quase que vai nesse sentido das terapias, perfeitamente subjetiva e aleatória, que serve apenas e só como um capricho. Para as crianças com problemas de saúde. Exatamente, não é? E essa forma, e para alguém que sempre prezou muito a formação artística, sempre ela se entregou, e à própria produção artística, à fruição, a essa questão mais estética, esse lado estético da vida, percebe que efetivamente muitos fenómenos que hoje vamos encarando, da impossibilidade das pessoas, por exemplo, lidarem com as redes sociais, de interpretarem, de entenderem o alcance, de perceberem o que é que devem ou não publicar como uma imagem, a importância da fotografia, ou seja, todos estes conteúdos que podiam ser ministrados desde tenra idade para a pessoa saber lidar, saber usar a imagem com tanta ou mais capacidade como usa um texto, nada disto acontece, não é? E quando acontece, também não posso focar só as partes críticas, porque também tive, como eu disse, as partes em que pude experimentar que quando isto acontece tem resultados, efetivamente tem resultados fantásticos. Quando se passa um filme, o Modigliani, por exemplo, como fiz tantas vezes nas aulas de História da Arte, que levam as pessoas às lágrimas, ou seja, ver alunos a lacrimejar porque estão a entender o espírito romântico da idade moderna da pintura, ou seja, estas coisas são muito relevantes na formação sensível de cada um de nós, para evitar o grotesco que hoje vivemos, não é? E esta ausência da formação sensível, da formação estética, e estou a falar da visual, como podia falar da música, do teatro, que chegou há uns tempos, há umas boas décadas atrás, de constar nos currículos como oferta escolar, mas pouco se concretizou dessas ofertas escolares. Aliás, o próprio teatro como instrumento essencial de ensino, ou seja, não é só ir ao teatro, fazer teatro e aprender teatro. Utilizar o teatro
em termos pedagógico-didáticos, tudo isso hoje em dia é completamente... Quem faz teatro são assim umas pessoas um bocadinho excêntricas ao final do dia, é assim que é tratado. São assim que são tratados os atores e os dramaturgos, e, em vez de ser uma coisa essencial da nossa vida, da nossa escola, da nossa... Até para seres um espectador culto, que possas cultivar esses saberes na tua existência, porque eu pergunto, o que é a vida de alguém que não consegue apreciar um quadro, uma música, uma peça de teatro, um cinema, que não seja propriamente apenas aquilo que o Claro. comércio e o mercado nos É dá a ver, não é? maravilhoso isso que tu estás a dizer, porque nós agora entramos numa questão absolutamente chave. Nós temos tantos setores da cultura em Portugal sistematicamente a queixarem-se. As salas de teatro não se enchem, as pessoas não vão ver as exposições, etc. Sempre com esta ideia de que o que falta é criar públicos, ou seja, normalmente a questão do financiamento, evidentemente que o financiamento cultural em Portugal é ridículo, não dá para fazer nada, mas a verdade é que se nós não criamos produtores, não criamos consumidores. Consumidores, eu odeio esta palavra, mas fruidores, ou seja, se nós não criamos, se nós não ensinamos a pintar, nós não ensinamos a ver uma exposição. Se nós não ensinamos a fazer teatro, mesmo que as pessoas não vão ser extraordinários atores, elas não vão usufruir. E nós vemos isso nos miúdos que aprendem música. Mesmo quando aprendem poucos anos de música, têm o ouvido, eles gostam de música, eles têm sensibilidade. Ou seja, a forma melhor de criar públicos é uma massiva educação artística. Foi exatamente isso que me aproximou da docência. Eu, como artista, desde muito cedo percebi que me iria ser completamente impossível de viver da minha produção artística, até porque isso traz outras implicações de limitação criativa e por aí adiante, e sempre acreditei que só uma formação massiva ao nível da sensibilidade e da educação artística poderia emancipar o público e poderia fazê-lo ser mais ativo, mais presente, mais crítico, mas tenho de confessar que depois de quase 30 anos na educação, eu assisto exatamente ao movimento inverso, não é? Ou seja, generalizaram-se uma série de dispositivos que implicam esse conhecimento, como é a questão de que todos nós trazemos uma fotografia, uma máquina fotográfica no bolso com os telemóveis, por exemplo, e muito pouco sabermos o que fazer com ela, não é? Ou seja, há toda eu era professora de um curso de multimédia nas alturas em que começam a aparecer as redes sociais, os Facebooks, os Instagrams, essas coisas todas, e foi muito interessante perceber como é que isso também passou a ser integrado dentro da própria dinâmica das disciplinas que na altura dava no ensino secundário, para apoiar os alunos e orientar o que fazer, como divulgar, qual a importância de uma fotografia que se publica numa rede social, e essa geração de alunos que eu acompanhei, hoje muitos jornalistas, outros que trabalham em áreas artísticas, designers, por aí adiante, muitas vezes partilham comigo, de uma forma informal, a relevância e a importância que teve essa orientação no tempo certo, para conseguirem entender e não serem meros consumidores, que eu sempre tive esse objetivo, ou seja, nós, e tudo está feito nesse sentido, sermos passivos consumidores daquilo que alguém produz com um intuito qualquer para nós sermos apenas nos limitarmos a ver. Ou seja, e há duas posições, podemos ser os produtores, exatamente, ou podemos ser meros espectadores passivos. E pelo menos, não quer dizer que toda a gente tenha que ser produtora, mas tem pelo menos ter esta consciência que existem estes dois mundos. E efetivamente aquilo que vai acontecendo na educação, é a educação artística de que falamos, e a outra não deixa de ser muito diferente, parece que nos esquecemos de toda esta riqueza, lá está, para ir novamente recuperar essa ideia do professor e do intelectual. Por vezes abdicamos da dimensão científica da nossa formação para privilegiar a pedagógica e depois nem a pedagógica nós conseguimos recuperar. E ficamos aqui neste mundo complexo em que todos os dias vemos diminuída a nossa ação pedagógica, exatamente porque acabamos por ser substituídos por aquilo que é alimentado por esta fragilidade. Eu recupero, por exemplo, aqui a criação do Plano das Artes, por exemplo, que é uma criação muito polémica, que acompanha o Plano Nacional de Leitura, e tive alguns confrontos, escrevi algumas coisas sobre isso,
porque eu acho, para mim, acho uma provocação até, eu ter a noção de que as minhas disciplinas e a área a que me vou dedicando tem sido subtraída de importância, de horas, de dimensão nos currículos, e depois de repente alguém cria um plano nacional das artes e diz que agora as artes vão recuperar o aluno, vão recuperar o ambiente de aprendizagem, sempre, e atenção, que estes planos não estão dimensionados para que os professores possam ter participação. O professor vai se limitar a abrir a porta da sala e vai deixar entrar todos os intervenientes que acabam por trazer para a minha sala aquilo que eu própria poderia estar a fazer se tivesse tempo. Vendedores de plataformas, vendedores de links, vendedores de livros, vendedores. E depois sem critério. A escola como um mercado. Com o mercado. E claro, sem critério, porque esses projetos normalmente não são filtrados, não são pensados, não são refletidos na dimensão de se são importantes para aquele contexto escolar ou se não são. E porquê? Porque infelizmente, e para regressar a outro tema que estávamos a falar lá atrás, que é o porquê das pessoas estarem quietas, não haver esse sobressalto. Porque, às vezes até resignadas. Porque é tal a dimensão dos problemas que enfrentamos, principalmente porque depois também temos outra dimensão, que é dentro das nossas turmas, temos todos os problemas sociais que possamos imaginar, não é? As consequências da falta de habitação, as consequências do trabalho precário, ou seja, todas as consequências sociais chegam à nossa sala de aula e temos que lidar com elas, o que muitas vezes também é desgastante do ponto de vista psíquico para muitos de nós. E por outro lado, temos que fazer face a essa dimensão da formação e fica tudo aqui assim um bocadinho desnorteado, e ao mesmo tempo as pessoas aproveitam, e acho que há aqui uma dimensão desta organização escolar que muitas vezes escapa a muita gente, que é como é que eu fujo da sala de aula? E muitas vezes estes planos acabam por ser acolhidos porque representam horas nos horários dos professores em que eu, em vez de estar no contacto com o aluno, estou a coordenar o plano não sei quê, tenho horas do eco não sei quê, tenho horas para não sei quê. Os professores tornam-se verdadeiramente trabalhadores destas empresas privadas, com esse tempo de mecanismo. Portanto, o plano do governo de acabar com os funcionários públicos é transformá-los de facto em funcionários privados assumidamente destas empresas. Com cada vez maior distanciamento daquilo que é a essência da nossa profissão, que é exatamente a responsabilidade pedagógica pelo ato do conhecimento, da aprendizagem, Antónia, da educação. deixa-me te fazer uma pergunta muito que já ando com vontade de fazer e ando com vontade de pensar nisto. Vou ter que fazer um contexto, parece assim caído do céu, mas a extrema-direita tem uma coisa, o fascismo em geral tem o chamado o reprimido, é sempre o retorno do reprimido, que implica uma grande repressão sexual. Isto está bastante estudado e, portanto, para os fascistas, sexo é uma coisa que ou é pecado, ou transmite doenças, ou está associada à violência. Tanto que, quando se fala de sexo, é sempre para denunciar as situações de abuso, disto, daquilo e daquilo outro. Nunca é para pensar na grande literatura onde se fala sobre relações amorosas, na descoberta do sexo, da vida, das pessoas se encontrarem, e também a palavra desejo é quase uma palavra que está relacionada, o desejo e o prazer está relacionado ao sexo, e é quase retirada do nosso trabalho. Quando o nosso trabalho é prazeroso, é desejoso, eu desejo ver uma aula, eu desejo ouvir, eu desejo escutar, eu desejo ver os meus alunos encantados, eu quero que os meus alunos tenham prazer a ver-me. Tudo isto são palavras quase associadas a abuso ou... Enfim, está tudo muito estranho desse ponto de vista. E não assim tão estranho, porque estes momentos de conservadorismo são também momentos de conservadorismo das relações. Mas uma coisa que me impressiona nas escolas hoje, porque nós estávamos a falar do ensino artístico, que é um ensino onde o toque é muito mais fácil. No teatro há toque, na dança há toque, nas artes plásticas há toque, na educação física também. Tu não achas que isto hoje também se vive nesta, ou seja, onde é que eu quero chegar? O ensino artístico também não era um lugar onde a gente aprendia a tocar-se uns aos outros
respeitosamente, ou seja, onde nós aprendemos os limites do outro, o respeito pelo outro, o abraço que é bom, mas o excesso, o abuso, a força que não é, ou seja, não era um espaço também onde se saía cada um da sua sala de aula individual e é possível usar a mão, é possível usar todos os nossos sentidos. Isso também não é uma coisa que nos transforma, nos atomiza? Eu digo isto, dei esta volta gigantesca porque recentemente uma professora de teatro foi a uma aula minha e acabou por fazer uma professora de teatro, da Escola Superior de Teatro, e acabou por dar uma aula a partir do Boal e da educação de comunidade, e todos eles acabaram a dançar uns com os outros, e depois reparei que quando eu saí da aula eles estavam todos a conversar uns com os outros, e até fazia um bocadinho de chuva cá fora, e eles continuaram a conversar, e eu pensei, se calhar esta ideia de que nós não nos podemos tocar, olhar, tudo isto não é um bocadinho estranho o que está a acontecer nas escolas? Muito estranho e uma vez mais, felizmente não foi sempre assim, mas está a ser cada vez mais assim, ou seja, aquela ideia do culto do individualismo que está cada vez mais afirmado e parece que há cada vez mais regras para este convívio social que nos afasta, que nos separa, e que efetivamente nos faz falta, não é? E eu recordo, por exemplo, um tema que estudei há uns tempos também para uma conferência em que participei lá com a Universidade de Piaget, em Cabo Verde, também foi pelo centenário do Paulo Freire, em que o desafio que nos lançaram era ler uma obra do Paulo Freire, na altura era a Pedagogia da Autonomia, em que uma das coisas exatamente que Paulo Freire pega, que é exatamente a estética do ato de ensinar, o envolvimento do próprio corpo O na afeto. dimensão do ensinar, exatamente, a própria boniteza é a expressão que ele utiliza, a boniteza do ato de ensinar, a importância do professor se apresentar de uma forma que atrai ao aluno, que obviamente disponha o aluno para a aprendizagem e para tudo aquilo que se vai passar no espaço onde acontece a partilha de conhecimento. E uma das coisas que efetivamente é gravíssima é a forma como parece que o aluno é destituído da sua corporalidade, ou seja, ele entra, senta-se, quando muito usa a mão para escrever, usa a cabeça para olhar para o que está a acontecer, mas o seu corpo e a interação do seu corpo para com a aprendizagem e para com os outros e para com o professor é uma coisa que está anulada. O Carlos Neto até fala em prisioneiros do corpo, prisioneiros dentro do próprio corpo, diz ele. Sim, completamente, e depois nós sabemos que é muito grave, porque é uma frase que para mim é muito recorrente, que é eu não sou a atriz principal deste filme, ou seja, todos nós devemos ser protagonistas que se respeitam uns aos outros, o envolvimento não passa por vocês estarem a dizer que sim com a cabeça ou dizer que não e usarem a mão, ou seja, todo o conhecimento e o processo de aquisição de conhecimento e de envolvimento com todas estas questões. Mas é muito curioso como esse corpo na sala de aula, isto é absolutamente fascinante, hoje ele está proibido até com a extensão, o professor Dejurre fala no teletrabalho, num livro que eu estou cansada de citar aqui, o Trabalhar e Viver no Século XXI, peço desculpa aos nossos leitores e ouvintes, mas como eu tenho estado a trabalhar esse livro, que tem muitas traduções, que eu tenho muito orgulho que a gente tenha feito, tenho muito na cabeça, mas uma coisa que ele diz é, aula é olhar, é perceber, é ouvir, é mexer o corpo, é a nossa própria postura indica interrogação ou afastamento. Preciso de mais. Há um aluno que olha para mim e eu percebo no corpo dele que ele não entendeu. Há outro que eu olho e percebo que não... que está a fazer uma pergunta que está fora do... então, e claro, isso... na verdade, a psicodinâmica do trabalho vai mais longe. Depois, nas crianças pequenas, implica abraçar, como implica dizer, olha, dou-te uma dentada se me chateias. E depois, tudo isto, ou nos enfermeiros, implica brincar, implica tudo aquilo que parece que,
vem sempre dito como abuso. Por isso é que eu acho que esta coisa do fascismo e do retorno do reprimido é muito importante. Ou seja, pois a certa altura nós já não dizemos, posso dar uma dentada, mas qual dentada? Isto é metafórico, ninguém vai dar uma dentada em ninguém. Então, essa é uma ideia. A outra também é que nós também somos assim desprovidos do nosso corpo, da nossa voz, da nossa corporalidade de estar ali com os alunos e porque não é metrificável, diz a psicodinâmica do trabalho, porque é assim, se tu mandas fazer exames, podes contar quantos exames fizeste. Quantas vezes é que tu sorriste? Quantas vezes é que tu te zangaste? Quantas vezes é que tu fizeste um gesto que foi profundamente agregador da aula? Isso não é metrificável, então isso é obscuro. Já os malditos Excels, isso é tudo altamente objetivo. Sim, sim, e infelizmente também pela ressonância que depois há alguns mal-entendidos geram num contexto à volta da escola, não é? Porque a escola está hipervigiada pelos contextos familiares, muitos deles mais fragilizados, outros que depois arranjam nesta forma de vigiar a escola e acreditar na versão que o aluno conta em casa como forma de se relacionar com o educando no pouco tempo que tem para o fazer, ou seja, há aqui toda uma paranoia instituída que eu acho que tem de continuar a ser governada, por assim dizer, pelo adulto que está na sala. Ou seja, nós, como adulto que está na sala, não devemos ceder tens muita razão no que estás a dizer, porque efetivamente há todo esse receio desses mal-entendidos, das proximidades que não são devidamente equacionadas, como é que podem ser interpretadas pelos miúdos, mas acima de tudo, eu acho que se nós, e que se sente que estamos num tempo em que isto está mais polarizado, não é? Em que parece que todos desconfiam de todos. Desconfiança, essa é a palavra-chave, não é? Completamente. O professor é alguém de quem se deve desconfiar. Completamente. E isto nasce, não é de agora, mas o clima propicia que esteja pior, que é efetivamente aqui, isto resulta de uma coisa muito, muito grave. E quem tem a experiência do contrário percebe que esta foi uma estratégia ministerial que hoje cria condições para que se acabe com o Ministério e até ninguém dê por isso, por assim dizer. Ou seja, a falta de continuidade pedagógica, a forma como acompanhar uma turma durante 3 anos, sendo diretora de turma, tendo proximidade com os contextos familiares, acompanhar o crescimento, acompanhar e conhecer os contextos, as famílias, os alunos, conhecer as suas histórias, durante 3 anos, por exemplo, como aconteceu comigo durante muito tempo, não se compara minimamente em estar com uma turma meio ano ou ser colocada precariamente um mês aqui, outro mês acolá, até pela exposição a que se submete a família, no caso da diretora de turma estar constantemente a mudar, em que tem que estar constantemente a contar a história e muitas vezes coisas densas e problemáticas que quebram exatamente esses elos de confiança, porque os elos de confiança que se estabelecem, bem ou mal, quer eu gosto mais, gosto menos de pessoa, não é isso que está em causa, é a confiança que se estabelece na relação, torna possível toda essa envolvência mais corpórea, se assim quisermos. Porque quando ela não se dá, estamos obviamente a reduzir e a limitar e a criar aqui um constrangimento ao processo de aprendizagem que torna tudo muito mais frágil, mais superficial, em que realmente o conhecimento não vai fazer não vai trazer grande mudança ou não se vai inscrever na memória, até na memória física dos miúdos, que será muito mais fácil se calhar adquirirem um conteúdo por impregnação corpórea do que propriamente só por memorização, não é? E há pouco tempo, por exemplo, numa aula, estávamos assim, uma turma que merece todo o meu crédito, e eles também perceberam já a confiança que podem ter, e eles pediram, professoras, podemos ter uma aula um bocadinho diferente, mais relaxada e tal, e eu apetecia-me tanto deitar-me aqui em cima da mesa. E eu disse, se estás à vontade, e aproveitamos já e fazemos um desenho do teu contorno em cima de uma folha, ou seja, a própria, porque é possível, ou seja, não é preciso o aluno estar sentado numa posição rígida à frente de uma mesa para acontecer o conhecimento, para acontecer a partilha. E foi uma aula belíssima, o resultado da aula já está exposto na sala e não foi por isso que não aconteceu o momento pedagógico. Agora, no tempo em que nos encontramos e no caminho que urge fazer, não sei se há espaço e tempo para equacionarmos isto tudo por múltiplas razões. E eu recupero uma que vem de lá de trás que é muito, muito, muito relevante. Porque quem está mal intencionado e hoje nos apresenta este projeto
de nos destituir da nossa carreira, de acabar com o Ministério, de converter tudo numa empresa com uma gestão feita, sabe-se lá bem porquê, e com motivações ideológicas de ultraliberais. Lá para trás houve um tempo em que nós, no Conselho Pedagógico, a escola solidariamente decidia o que era a escola, decidia o que era o seu projeto educativo. As pessoas envolviam-se na tomada de decisões, havia reuniões entre professores, se não eram semanais, eram quinzenais, havia uma envolvência. E não, atenção que eu não digo isto com o saudosismo, com aquela ideia de que o passado é que era bom, não. Ou seja, mas temos de reconhecer que nem tudo o que é passado é mau, nem tudo o que é futuro ou presente é necessariamente bom. Ou seja, muitas vezes esta ideia simples que o tempo é linear e que estamos sempre a evoluir num sentido fantástico quanto mais o tempo passa, não é bem assim, não é? Porque pelo caminho Sim. vai-se deixando muita coisa e abandona-se muita coisa, ou somos obrigados a abandonar, ou somos destituídos, que fragilizam e que tornam o nosso dia-a-dia cada vez mais insuportável, porque a partir do momento em que os conselhos pedagógicos deixam de ser deliberativos para passarem a ser organismos mortos, meramente consultivos, a essência pedagógica do projeto escolar perde-se, dilui-se, as pessoas deixam de ser responsáveis e acho que também é legítimo pensar assim, ora bem, se ninguém quer saber da minha opinião, e há formas de pensar, não quer dizer que eu concordo com ela, mas se a partir de um determinado momento aquilo que eu posso eventualmente dizer não vai contar para rigorosamente nada se o diretor decidir que é outra coisa, e é o diretor que neste momento assume todas essas responsabilidades, contribui para aquela ideia de que eu faço o que me mandam e quero lá saber do resto, porque também deixei de poder decidir. Há uma desresponsabilização. Há uma Tu desresponsabilização. acabaste, enfim, podíamos estar aqui muitíssimas horas, mas tu acabaste de referir uma crítica à ideia de progresso. O tempo não é linear, a inovação não é sempre boa e nós vimos como em Auschwitz a sociedade mais cientificamente desenvolvida foi posta ao serviço de uma matança generalizada. Como é que tu hoje vês a IA, aliás, para a qual as escolas e os professores estão a ser altamente pressionados e condicionados, embora haja resistências a isso? Como é que tu vês a IA, a guerra, os drones, toda esta ciência, toda esta educação para a matança, o genocídio na Palestina? Há ou não uma educação para a matança onde nós, educadores do mundo, estamos a ser envolvidos e temos que resistir? Eu acho que partilho essa opinião e partilho, acima de tudo, defendo a ideia de que era necessário parar, não é? E eu deparei-me com a necessidade, segunda-feira, quando cheguei à sala de aula, eu disse assim: como é que nós podemos continuar a estar aqui a dar uma aula sobre um contexto qualquer aleatório depois do que está a acontecer do ponto de vista, por exemplo, do resultado das eleições? Ou seja, como é que podemos continuar a Fingir que está fingir tudo normal. que está tudo normal? É impensável. E quanto mais nós fizermos isto, mais toda essa dimensão do horror vai crescendo, porque E mais estamos a dizer do caos, mais. pois é ali no espaço público que nós não fazemos a reflexão sobre o público. Exatamente. Quem é que o faz? Porque em casa, com certeza, e depois eu vou ouvindo, eles vão conversando entre si, quando eu posso vou tendo uma intervenção aqui e acolá, mas também sei da dificuldade que seria solitariamente estar a assumir esse papel, porque depois no meio da escola, onde graça também muita indisciplina programada, se assim quisermos, para deixar entrar tudo o resto, o espaço do interlocutor que apele mais à dimensão da consciência crítica em relação a tudo isto, não é fácil, principalmente num contexto de ensino básico. Mas aquilo que vai acontecendo e a predisposição quase que acaba por ser natural das pessoas para encararem todo esse horror que vai acontecer, ou que vai acontecendo e que muita gente prefere não ver, não saber, fazer de conta que não existe, mas ao mesmo tempo, por mais aliado que esteja dessas circunstâncias, essa circunstância está a avançar, ninguém está a pará-la. E aquilo que está a acontecer, por outro lado, há um treinamento dos próprios alunos e até dos professores que encaixou nesta ideia de que eu faço o que me mandam, e toda a gente desespera e pede encarecidamente que haja alguém que
mande fazer alguma coisa, e é dramático quando quem manda está mais distraído. E se um dia deste alguém realmente disser assim, agora essa atividade que estás aí a ter, carregar nos botões, o jogo, agora isso passa a ser um drone, e o drone vai ter uma consequência, algures não sei onde, porque vai desmantelar ou vai fazer explodir casas em Gaza, ou vai matar não sei quantas pessoas que têm um bip no bolso e vão explodir e não sei o quê. Eu não sei se as pessoas não vão encarar isto como uma parte de um jogo distante de si, e que, opá, olha, carreguei no botão e agora, não é? Porque esta crueza e esta desumanidade e esta forma de nos tratarmos com indiferença, de estarmos longe, de nos antagonizarmos uns com os outros e de ter sempre isto muito polarizado, é algo que infelizmente só não repara num contexto escolar quem está muito distraído. Mas ao mesmo tempo, e alguém que tem um olhar crítico sobre aquilo que se passa no território da educação, e se é crítico é porque é interessado, porque se não fosse crítico ou se não me debruçasse sobre isto é porque também não estaria minimamente interessada, não pode ficar espantado com o resultado e com a consequência, porque regressando também lá atrás, quando eu há pouco falei no Guilherme Oliveira Martins, em 1980 este senhor definiu o perfil do aluno. E em 2017, quando houve uma reformulação e se refletiu novamente que o perfil do aluno é que se ia apresentar novamente à sociedade e introduziu mudanças muito nefastas e negativas, foi novamente o Guilherme Oliveira Martins que se ocupou dessa atividade. Ou seja, num território que parece tão instável, ao nível das lideranças, dos ministros e por aí adiante, quando se trata de documentos fundamentais, Augusto Santos Silva é outro que está sempre presente, quando se trata de assinar e subscrever documentos fundamentais, as figuras são sempre as mesmas, ou seja... Que mudanças nefastas foram essas do perfil do aluno em 2000? Tem a ver, por exemplo, com a assiduidade, os registros da assiduidade e o compromisso da assiduidade que passou a ser muito mais ligeiro, permitiu também integrar e redimensionar o ensino obrigatório até ao 12º ano e as consequências que tudo isso trouxe, a falta de compromisso e os deveres e os direitos dos alunos que ficaram um bocadinho mais tenos, não no sentido de envolver o aluno no seu processo de aprendizagem, de crescimento e de responsabilidade, mas no sentido de atingir aquilo que eram os objetivos também dos observatórios europeus, nos quais nós temos que estar com valores muito interessantes para termos os tais financiamentos, ou seja, para contribuir para o sucesso educativo. Porque se os números de sucesso educativo que vão sendo fabricados não forem atingidos com os níveis que sabemos, provavelmente comprometemos os índices nos quais nós temos que estar inscritos para Antónia, fazer... prometo que agora é mesmo a última pergunta, mas enfim... à medida que nós temos esta degradação científica, filosófica, artística, dos conteúdos e dos currículos, temos uma sobredimensionação, uma hipervalorização, até uma introdução, porque quanto a mim devia contar zero, dos comportamentos dos alunos a serem avaliados pelos professores, inclusive em coisas também altamente delirantes, como o professor a fazer quase avaliações psicológicas que implicam adestramento dos alunos. Portanto, ele passa sem saber nada, mas desde que esteja quieto e caladinho, mete-se lá que teve uma grande resistência à frustração, ou não sei, ou quer dizer, é tudo... Eu agora estou a citar de cor, mas as competências socioemocionais estão aí bastante visíveis desse ponto de vista. Como é que tu vês isto? Um professor que agora passa a vida a avaliar comportamentos, não é a exigir um bom comportamento dentro da sala de aula, que isso é uma condição sine qua non, mas é a pontuar comportamento, coisa que um psicólogo e um psiquiatra ao final de 20 anos têm dificuldade em fazer ao seu paciente. Já o professor ao final de 3 meses está perfeitamente apto para saber se ele é resiliente, palavra detestável, se ele tem resistência à frustração, se ele é uma pessoa que se envolve bem com os outros, quer dizer, uma série de questões para o qual o professor não está sequer minimamente apto a fazer qualquer comentário. Não, e se calhar é exatamente porque não é bem nessa dimensão que se utilizam esses critérios. Esses critérios acabam por ser uma métrica para justificar uma nota. Ou seja, quando o aluno está ali naquela perspectiva de materialmente e
quantitativamente não tem, se calhar, não atingiu o nível que lhe permite, ou permite ao professor dar um 3 ou dar um 4, dependendo dos contextos escolares que possam pressionar mais ou menos o professor, para atingir o tal sucesso educativo tem que haver uma variável subjetiva que permita aumentar a nota em função daquilo que é aparentemente o desígnio de nacionalmente termos padrões de sucesso fantásticos. E esta variável, eu acho que ela é muito pouco levada a sério, não é? Porque se fosse exatamente perante a exigência, aquilo que honestamente o professor teria que fazer era dizer assim: eu não avalio esta dimensão porque não tenho competências para o fazer, mas isto acaba por entrar numa engrenagem, que é a engrenagem das tais métricas das folhas de cálculo, em que há fórmulas que estão introduzidas e o professor preenche os quadradinhos com os valores que decide até conseguir chegar a uma métrica final e uma nota final que se encaixa numa lógica institucional e do tal sucesso educativo, porque depois há situações que, para justificar contextos de notas inferiores, possam ser mais trabalhosos do que preencher estas Eu até grelhas, vejo situações em práticas pedagógicas que os professores se dão um questionário métrico, acham que fizeram uma coisa muito séria, mas quando eu pergunto, mas os seus alunos estiveram entusiasmados, acham que eu estou a fazer uma pergunta um bocadinho esotérica. Quando a percepção de um aluno sobre o entusiasmo dos seus alunos é uma característica da avaliação essencial. E o questionário, na maioria das vezes, vale 0. É uma fotografia com uma amostra completamente reduzida, ao qual eles respondem com uma amplitude de variáveis enfim, a ideia de que o que eles respondem é o que eles sabem, ou o que eles conhecem, ou o que eles acreditam, é realmente desconhecer o que é a crítica a toda a psicometria. Completamente, e depois há toda uma escola que está dedicada a avaliar mais aquilo que o aluno não sabe, a pontualizar aquilo que não se sabe, do que a promover a autoestima através daquilo que o aluno sabe ou poderá descobrir que eventualmente gostará de fazer. Concluindo, para não fugir a essa questão, há pouco de que falávamos da introdução destes sistemas das inteligências artificiais, de todos estes mecanismos que estão à nossa volta, eu tenho dúvidas que no contexto escolar haja uma grande consciência. Ainda agora o Ministro da Educação diz que é preciso as escolas encararem esta situação e de terem que, obviamente, enfrentar e integrar os IAs nas dinâmicas escolares. Mas quem todos os dias está numa sala de aula e vê a dificuldade que é ter acesso à internet, ter um computador obsoleto em cima da sua mesa, ter um projetor que não funciona porque a lâmpada fundiu, pensar nisto e perceber qual é a dimensão do IA em tudo isto, eu não posso crer que não tenho razões para acreditar, não tenho confiança para acreditar que ela venha no sentido de melhorar pedagogicamente a nossa experiência. Pelo contrário, a nossa experiência na universidade tem sido catastrófica. É um mar de plágio, de mentira, de degradação dos conhecimentos. Aliás, assinámos esta semana um manifesto por um ensino humanizado no ensino superior, onde nós budistas, propomos banir a IA, porque a nossa experiência tem sido... não há nenhuma utilização dita responsável. O que há é uma completa degradação do processo de conhecer. Conhecer não é consumir. De todo. Um aluno, quando eu peço um trabalho a um aluno, eu não quero que ele saiba só. Isso é o fim. Eu quero que ele compreenda para si, domine os processos de aprendizagem, domine os processos críticos, que no próprio processo de conhecer e descubra outras coisas que eu nem sequer pedi. Descubra críticas a autores que eu nem sequer mencionei. Então há toda uma noção de pronto a comer, que é completamente incompatível com o conhecimento, na minha perspectiva, mas enfim, isso também é um outro grande debate que nós temos aí pela frente. Antónia, foi maravilhoso receber-te aqui. Obrigada. Obrigada. Eu não posso deixar de terminar este tempo contra o tempo fazendo um apelo a todos os professores do país, a todos os educadores, a todos os pais que se levantem contra esta barbaridade que é, na verdade, acabar com a escola. Acabar com o professor como funcionário público. Funcionário público não garante que há
qualidade, porque há muitos outros fatores para garantir a qualidade da educação, mas não haver funcionários públicos é o garante de que essa qualidade nunca vai ser alcançada, porque os professores vão passar a ser precários, com medo, ao serviço de direções, empresas, presidentes de Câmara e sabemos lá mais o quê, que o que nem sabem, na verdade, o que é o conhecimento, porque o que eles querem é adestramento para o mercado de trabalho. E a noção de defesa do emprego público para os professores não é só defender a sua segurança. Segurança não é mais polícia, segurança não é mais juízes, segurança não é mais leis, segurança é a garantia do emprego. E essa garantia do emprego não é uma condição suficiente, mas é uma condição necessária para se poder pensar uma escola de qualidade que nós almejamos para todos. E daí o meu apelo que haja aqui uma verdadeira mobilização para que esta lei não possa passar, para que isto não vá para a frente e para nós garantirmos que, na verdade, os professores vão trabalhar menos horas, com menos turma, com menos alunos por turma, com mais liberdade, sem imposições, com diretores eleitos, com liberdade e gestão democrática, é isso tudo que nós... Não é com Bolonha, é com 5 anos de cursos, não é com cursos de formação que não atentam à essência da formação clássica da pedagogia, ao domínio científico, artístico e filosófico. Tudo isso é um garante de uma escola pública. Acabar com o professor como funcionário público é transformar a escola num supermercado, que no fundo é o que este governo da Spino Viva e afins pensa de todo o país, e é contra isto que nós temos que nos erguer. Antónia, muito obrigada pela tua presença, foi muito bom ter-te aqui. E a todos no Tempo Contra o Tempo. Nós estamos sempre aqui no Jornal Maio, todas as semanas. Eu tenho um convidado numa conversa que, como se viu hoje, e espero que se tenha visto sempre nos outros dias, é uma conversa onde, pelo menos, eu tenho tentado mostrar que há imensa gente neste país que quer fazer um país a sério. Dar voz a estas pessoas é também, penso eu, espero eu, dar esperança de que nós temos muitos quadros intelectuais, muitos quadros trabalhadores, muita gente que nas suas áreas, em diversas áreas do mundo do trabalho, sabem infinitamente melhor do que os governantes como é que se governa e o que é que se deve fazer. E essa tem sido o nosso objetivo. Até para a semana, sempre à quinta-feira, jornalmaio.org. Para nos apoiar, é lá que podem ir, em apoia-nos, para se tornar associados, são muito bem-vindos. Para subscrever a newsletter, encontram lá todas as informações. Até para a semana.